Olá, eu sou Luiz Iannini, CEO da NeoHype. Bem-vindos ao nosso Tech Talks NeoHype. Hoje, para a gente é um dia muito especial. Hoje é o dia da tecnologia, mas o mês de outubro também é um mês super especial. Temos o dia do profissional de tecnologia. E, para isso, eu vou trazer três caras super especiais, nossos vice-presidentes de CX, de operações, de digital, de inovação e de tecnologia, para bater um papo com a gente sobre tecnologia, gestão e inovação. Para isso, eu vou começar apresentando esses caras aqui que estão comigo. Vou começar pelo Gomes, Luiz Gomes, nosso VP de operações. Gomes é um cara super empático, que alia empatia com resultado para os nossos times. E um item, eu vou trazer uma curiosidade de cada um, pessoal. O Gomes, ele é músico, uma de suas paixões é a música. Então o Gomes está aqui com a gente, representando essa estrutura, nosso time de operações aqui. João, nosso VP de inovação, também vou trazer uma curiosidade dele. João tem uma mente criativa, ele transforma o complexo no simples. Mas o João é um atleticano apaixonado e apaixonado pela nossa seleção brasileira, né, João? Demais. Então essa é uma curiosidade do João. Prevedel, nosso VP de tecnologia, o cara que cuida dos nossos dados, da nossa segurança, da disponibilidade da NeoHype. E a curiosidade do Prev é que ele é um São Paulino. Ele falou que já foi mais apaixonado pelo São Paulo. Hoje, não, ele tá mais low profile nessa... Dedicando à tecnologia. Dedicando à tecnologia. Então, esses são os nossos três convidados. E vamos para a primeira pergunta, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para falar aqui. Vamos falar um pouquinho. Um estudo recente do Gartner mostra que empresas que integram tecnologia, a gestão da experiência crescem 25% mais rápido. Gomes, para você. Como a tecnologia vem ajudando líderes e gestores a tomarem decisões mais assertivas e humanas ao mesmo tempo? Bom, vamos lá. Olá, gente, tudo bem? Bom, a tecnologia vem ajudando os gestores a tomarem decisões mais assertivas, porque antes tudo era como se fosse ali na base do achismo. Existiam muitos estudos, muitas squads, muitas reuniões improdutivas e pouco se atuava dentro da causa. Era muito mais dentro da questão do achismo ou da intuição. Quando você associa tecnologia, você traz decisões assertivas porque os dados são coerentes, você tem análises muito mais precisas e rápidas. E a velocidade associada à assertividade deixa o gestor mais livre para fazer o quê? Para falar com o time, para cuidar da equipe e para fazer acho que esse merge aí que é tão interessante. E eu diria, inclusive, que o grande lance agora da liderança já não é mais escolher optar entre tecnologia e eficiência ou o humano, a humanidade. Na verdade, a grande chave do momento, e eu acredito que para 2026, é a liderança conseguir associar tecnologia com eficiência, com inteligência e propósito. É isso. E resultado, né? E resultado, claro. Resultado, né? Tem que Resultado é importantíssimo, né? tem que mudar o ponteiro, né? Eu acho Opa, que os sempre. clientes e nós, né? Isso aí. O drive, né? E vamos lá. Agora eu vou fazer uma para todos aqui. Quais transformações vocês enxergam nas jornadas digitais quando a experiência passa a ser liderada por dados e não apenas por intuição? Quem começa? Bom, posso começar aqui. Primeiro, prazer estar aqui, Anine, valeu demais aí. Pessoal, bom demais estar aqui falando. E eu acho que, assim, o que a gente vê que faz muita diferença é quando os dados, eles passam a ser um direcionador e a intuição, ela passa a usar esses dados para fazer a estratégia. Eu acho que nunca vai sumir, nunca vai deixar de existir a parte intuitiva do ser humano ali para fazer. E eu acho que essa é a grande diferença. Quando a gente faz a associação correta do dado com o humano, na intuição, no processo, a gente tende a fazer isso mais. E eu acho que isso vai buscar tudo aquilo que a gente está falando, que o Gomes comentou e que você trouxe bem aqui. Resultado.
resultado? Como é que eu faço eficiência? Como é que eu trago mais sinergia? E como é que eu faço essas partes estratégicas estarem cada vez mais associadas à inteligência humana e ao processo de dados aqui para fazer acontecer? Então, eu entendo que a estratégia principal aqui nesse caminho é linkar cada vez mais o intuitivo com o dado. Assim. Legal. E a jornada digital, ela traz também um artifício que é de assistir e corrigir a jornada em tempo real. Coisa que, quando a gente não está no digital, a gente não consegue porque Perfeito. é um pouco mais lento. E este tipo de mecanismo, ela faz com que a intuição, ela cada vez menos ela seja utilizada para decisão final, e você tem os dados permeando Comparando, né? exatamente, comparando e trazendo tudo isso. E aí é claro que, na verdade, você potencializa o humano, você não anula, você Isso aí. potencializa. E aí a assertividade, com certeza o resultado é só o que a gente espera, né? Chegar de Justamente. tudo isso. E complementando até a intuição, ela faz parte até da gestão diária, né? Porque às vezes você tem vários dados e você tem, pela intuição, tomar uma decisão. E você até pode errar, mas o erro tem que ser corrigido rapidamente. Uhum. E ele gera um novo dado. Para a próxima extração de informação, você já não aplica mais a intuição e tem um dado ali para uma assertividade melhor. Perfeito. Boa. E os times têm que ser super orientados a dados hoje, né? Hoje que a gente precisa trabalhar isso a cada dia nas nossas estruturas, né? E Gomes, o que você acha que vai ser o diferencial do CX em 2026? Alguns pontos eu vou trazer aqui. Primeiro que algumas tendências que nós já assistimos há alguns anos que não se consolidaram como total no mercado, elas tendem a se consolidar. Como, por exemplo, falando de uma jornada fluida em todos os canais. Todos nós aqui somos consumidores, e é normal você ter um problema com um produto XYZ, na loja física você tem um atendimento, no WhatsApp você tem outro, e no canal de voz você tem outro. Aqui é muito mais do que a omnicanalidade que eu estou falando. A omnicanalidade, ela facilita o trabalho de quem está por trás executando. Mas eu entendo que as empresas, elas já entenderam que precisa ter uma jornada única para cada ponto de contato. E aí eu fujo um pouco da ferramenta, eu estou falando realmente ali da estratégia de CX. E claro, que se ele quer facilitar o trabalho para quem está executando, que é uma peça muito importante dentro da jornada, ele traria sim uma ferramenta aqui unificada para que todo mundo conseguisse utilizar, independente do ponto. Essa é uma. A segunda é quando nós estamos falando de estratégia de CX para o negócio. O que eu quero dizer? Até puxando o gancho do que eu falei, enquanto algumas empresas ou negócios continuarem identificando seus pontos de contato com o cliente como somente um setor de custo, você não aprimora a experiência. E você não utiliza os dados que o VOC mais rico está na ponta ali, na falada com o cliente, você não traz para dentro de casa para te dar insight de negócios. Isso é algo que a gente vem ouvindo há um bom tempo. Para quem é da minha idade, da minha época, nós ouvimos isso lá atrás, quando o CRM estava chegando no ápice. Uma das últimas palestras de CRM, não de CRM software, mas de CRM, a estratégia de relacionamento era: você vai chegar numa padaria às 10 horas da manhã, o cara vai saber que você vai dar R$10 e vai ter 3 pães e R$7 de troco. Esse era a chamada ali de CRM. Entramos na era de CX, entendemos que tinha muita coisa no básico para ser feito e estamos conduzindo. E agora nós estamos entrando na era do quê? De fazer atendimento preditivo. O preditivo é isso. É você adivinhar o que o seu cliente quer, mas de uma maneira inteligente, utilizando os dados que chegam para você todo dia, de forma como insight de negócio, e não como vamos cortar custo, cortar PA, cortar gente, cortar ferramenta. Então eu entendo que este é o que vai acontecer aqui agora em 2026. Se puder até complementar um Claro que pouquinho, pode, meu não amigo. só a omnicanalidade, mas a orquestração, né? Da informação e da navegação do consumo. Então, não só adivinhar, mas também você ter um sentimento, saber o que o cliente gosta e propor novas alternativas para ele, novas soluções ou novos produtos, né? Então, quando o cara for comprar 3 pães, você sabe que ele gosta de manteiga também, você oferece manteiga, É isso aí. né? E olha só, você falou, eu lembrei de uma outra coisa que eu estava lendo também. A experiência do sentimento inteligente. Aí eu vou dar um outro exemplo. Não é só você identificar o que teu cliente quer de produto, mas qual a emoção que ele está sentindo. Quem é que nunca entrou dentro de um chatbot e queria falar com o humano porque o chatbot não te dava a resposta? Eu entendo que no ano que vem teremos que estudar mecanismo onde o chatbot consiga entender, talvez pela descrição, por um teste analytics, o que o humano não está conseguindo. E ele mesmo fala: você quer falar com o humano?
ele tem que conseguir identificar o que o cliente está sentindo para conseguir fazer esse direcionamento. Porque se é verdade que nós vendemos tanto e vimos isso acontecer, que o cliente pode escolher o canal que ele é atendido, Uhum. é certo que ele também pode escolher por quem ele quer ser atendido. No fundo, nós consumidores, nós queremos o quê? Resolutividade. Então, se o robô resolve meu problema, o humano resolve o problema, eu estou feliz. Mas se o robô, que é o embarreiramento, não está resolvendo, ele tem que conseguir ter a identificação de falar assim, agora é hora do humano, sem que o cliente fique estressando. Sim. É, eu acho que o que está sendo dito aqui, só complementando aqui, o Claro. ponto é, a gente está falando muito, o que vocês estão comentando é a era da hiperpersonalização, né? A gente está comentando exatamente assim, onde que eu conecto e aonde que eu estou, aonde eu tenho que atender, aonde o consumidor quer estar. Não adianta eu direcionar para o caminho onde eu acho que é melhor, onde a empresa acha que é melhor. O consumidor, ele já sabe. A gente vê movimentos agora grandes, assim, por exemplo, acontecendo, da OpenAI, que anunciou agora, né, no fim de setembro, falando o seguinte, que você vai conseguir fazer um booking por ele, você vai conseguir alugar um hotel dentro da parte generativa dele, você vai conseguir construir o Figma, que é onde você constrói protótipos, onde você desenha jornadas de aplicativos dentro numa comunicação chat com a OpenAI. Ou seja, significa o seguinte, o Booking percebeu, o Airbnb percebeu que não adianta só ter um aplicativo ali por fora, ele tem que estar onde o cara está. Onde o cliente dele está. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer aqui, conectando com o que o Gomes está falando, que eu acho perfeito. A gente tem que olhar assim, cara, onde o nosso cliente vai ser atendido, onde ele espera ter a solução dele rápida e como a gente consegue fazer isso cada vez mais. E direcionado a ele entendendo que é para ele que a gente está fazendo. E essa autonomia para o cliente é super. Total. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, cara. Porque, cara, é o que eu falo, né? Acho que todos os canais ele tem que ser bem atendido, independente. Então, Autonomia não só do canal, mas do momento que ele quer ser Exatamente, atendido, do é isso momento aí. que ele quer dar resposta, né? é, Do momento que ele precisa, da agilidade ou não naquele momento, né? com certeza. É isso aí. Vamos lá, vamos para a próxima. Bom, um relatório global da Deloitte afirma que 72% das empresas utilizam IA em alguma jornada do cliente, né? Mas a diferença está em quem aplica a IA com estratégia gerando resultado. E hoje a gente vê muito, né? Todo mundo falam de IA, mas o que ela está te ajudando ali? Por que essa IA está na sua jornada, né? Tem muita gente que não sabe falar o que ela está fazendo ali. Mas vamos lá, João, essa pergunta é para você. O que mudou em 2025 nos usos dos agentes virtuais e como eles estão evoluindo além da automação básica? O que você enxerga sobre esse tema? Essa pergunta é excelente, Aline, porque a gente olha agora um movimento muito diverso dentro do que você comentou. A IA, ela tinha uma camada que chamava-se no mar aberto, que é o chamado LLM, ou seja, eu estava num campo largo. Agora ela está indo para um campo menor, que é o Small LLM, ou seja, SLM. Por que ela está fazendo isso? Porque ela entendeu exatamente o ponto que você está comentando. Eu preciso nichar o meu uso de IA. Eu preciso começar a coletar as informações que a IA está trazendo e fazer alguma coisa com elas, que é o que a gente estava comentando. O dado é tudo. Você mencionou aqui muito bem. O dado, ele é o cara que ele é rei no processo, né? Ele precisa de ser o que driva, o que direciona a gente para o caminho. A gente não precisa ser escravo do dado, mas a gente precisa ter o dado como drive. E o que a gente vê muito aqui das parte dos agentes virtuais é que cada vez mais eles estão entendendo a jornada, eles estão evoluindo para entender aquilo, falar assim, porque uma das coisas que o cliente e que a gente, como cliente, não gosta, você fala 2 vezes seu CPF num caminho, você fala 3 vezes seu CPF, você fala 4 vezes o seu dado lá, repetindo para um agente, para um fulano, para outra ligação. E os agentes eles estão cada vez mais agora entendendo o momento da jornada. Então, o que significa isso? A partir do momento que eu começo a diminuir o formato de atuação da IA, nicho ela, eu começo a conseguir conhecer melhor o cliente que está usando. Quem é aquele usuário? O que ele está precisando de fato? Eu começo a dar outputs. Então, assim, para mim, o maior ganho, o maior salto, e é um salto gigantesco que a gente teve esse ano, é que muitas vezes a gente tinha, quando você fala de inteligência artificial, você está falando do token, que é como se fosse o cérebro ligando vários pontinhos aqui dentro da sua cabeça. E a mesma coisa é ela. O que a gente viu agora é que esses tokens que estão sendo usados, estão conectados, os multi-agentes, que antes assim, tinha agente que fazia uma coisa, você tinha que ter um outro agente que fazia outra. As plataformas que estão fazendo multi-agentes é o que está fazendo a diferença. Porque aí ela está conseguindo retroalimentar esse processo dos agentes virtuais e esse agente virtual está ficando mais humano, mais inteligente, ele está ficando mais assertivo, ele está ficando mais direcional e tomando decisões melhores.
E falando mais uma pergunta de dados aí para você, João, também. Como a análise preditiva de dados estão ajudando as empresas a reduzirem churn na prática? O que você acha que isso está... A análise preditiva é tudo, né, Nina? Assim, eu acho que quando a gente está mencionando e que a gente está vendo, ou quando a gente prevê, a predição é nada mais do que você entender, até para falar para o público que está nos ouvindo, né? Predição é você antever um processo que vai chegar, né? Uma ação que pode acontecer e está tudo nos dados, no comportamento disso. Eu acho que quando você começa a olhar de forma preditiva e não de forma olhar para trás, é igual a gente brinca muito na nossa vida, né? Você olhar para trás é muito fácil, você fala assim, nossa, eu não devia ter feito aquilo que eu fiz ontem. Mas assim, como é que você faz assim? O que eu não tenho que fazer amanhã? Então, acho que quando a gente começa a olhar preditivamente, começa a ver os dados, olhando assim, cara, o que esse cliente está querendo me dizer quando ele está começando a fazer quando ele está deixando de me atender, quando ele está deixando de me retornar, quando ele parou de me ligar? O que isso quer dizer? Esse dado ele precisa começar a ter uma análise e a gente tem que ter arcabouços disso. Então, cada vez mais as plataformas elas estão se estruturando para isso, para conseguir falar assim, cara, o que a predição ela pode mudar no nosso nicho, no nosso mercado, ou no mercado que você tiver inserido. Se você tiver inserido no varejo, se você tiver CX, se você tiver inserido em qualquer mercado que for, na indústria, a predição hoje ela é sensacional. Uma coisa que mudou muito com a predição, Janine, assim, é a parte de manufatura, pensa assim, né? Porque como é que eu vou saber semana que vem quanto que eu vou precisar de vender de, sei lá, de produção de peça para carro? Porque eu sei que vai ter uma demanda, que vai ter uma propaganda, que vai ter uma coisa. Então a análise preditiva, eu acho que hoje ela é essencial. Ela não é mais uma coisa assim, eu acho que eu devo fazer ou não acho. A gente não está falando mais de achismo, né? Nós estamos falando de falar assim, cara, eu preciso de ter mesmo uma predição aqui e hoje ela é base para tudo pra gente. Sobrevivência, né? Sobrevivência. Acho que é isso. Perfeito. O resumo é esse. Alguém quer contribuir? Vamos. Não, eu concordo com ele lá nesse ponto aí, justamente a predição é importante e você vê até nos aplicativos hoje em dia, né? Conforme você navega nos aplicativos, eles vão se adequando ao uso que você tem. Sim, no seu É comportamento, uma né? predição em cima de um dado que você navegou lá. Então eu vou mais agilmente no meu banco, por exemplo, vou lá, eu quero pagar um boleto, eu quero executar tal investimento, eu quero sacar, eu quero fazer um Pix. Então, as principais funções, por predição, estão disponíveis ali para eu ser ágil naquilo que eu tenho que fazer, encerrar o papo e ir para frente. E na visão de vocês, qual é o limite entre eficiência tecnológica e perda de conexão humana? Olha, eu vou começar aqui. Começa aí. O limite é quando você utiliza a tecnologia para ter tanta eficiência que você esquece da conexão que você tem que ter com o humano, principalmente o seu consumidor. Vou trazer para o consumidor aqui. Então, o limite é o quê? É quando você não faz a tecnologia tentar substituir o humano, porque isso não vai dar. Então, eu acho que o grande desafio da liderança é vamos utilizar IA, hiperautomação, bot, RPA, para fazer o que é possível ser escalado e que é binário, o que é complexo deixa na mão de quem? Do humano. Eu acho que esse é o limite. Né? De vez em quando, de novo, todos somos consumidores. Em alguns momentos a gente pega e entra em alguma ferramenta aí no mercado para ser atendido e você vê que já existe alguma intenção de repente tentar colocar o complexo ali. E aí você para na jornada e você não tem para onde ir. Você não consegue nem avançar para o humano, você não sai do bot e simplesmente perde a conexão. Né? Não tem a conexão humana. Eu entendo que é isso. Ó, assim, essa pergunta, concordo plenamente aí, Gomes, e assim, Anina, eu penso que o limite é o emocional, assim, porque o que eu quero dizer com isso? O robô, ele nunca vai substituir a emoção, assim, nesse processo. Isso já é dito por N motivos, assim, ele pode tentar simular emoções a partir do nosso, mas ele nunca vai saber uma emoção que a gente nunca passou para um robô. É só, sei lá, você sempre, quando você está num chat GPT da vida e quer colocar, você tem que no seu prompt escrever o que você quer para ele. Por exemplo, você quer uma ajuda para fazer um roteiro de viagem, você tem que escrever assim, como agente de viagem, faça essa análise para mim. Você tem que dar essa interpretação para ele. E aí, o que eu acho que isso muda, e é o ponto, assim, de conexão mais forte, é o caminho de, cara, como é que eu faço a emoção não ser o direcionador só para o robô, assim, por exemplo. Perfeito. Concordo plenamente. Acho que o ponto da emoção aí é o diferencial, né? Acho que é a barreira, justamente, é o limite ali. E quando eu falo de emoção, acho que a gente tem que usar a tecnologia para o nosso dia a dia, acelerar as nossas tarefas, né? Básicas principalmente, e deixar esse lado racional, ou esse lado que a gente ainda está descobrindo muito, essa máquina que nós temos aqui, né, na cabeça, para tomar decisões, né, do lado quando envolve a emoção.
E um outro lado da tecnologia também é quando a gente envolve o ser humano, justamente é entender o ser humano e não só dialogar através da tecnologia. Então, às vezes eu atuo como meu consumidor lá, através da tecnologia, proponho novas alternativas, proponho novas soluções, proponho novos produtos, tento captar o sentimento dele cada vez mais, aprender cada vez mais e oferecer mais. Mas estar próximo do nosso consumidor também é importante. Próximo do nosso cliente, próximo do nosso colega de trabalho, próximo da nossa família. Isso aí. Isso é importante. Aí vai pro lado emocional, concordo plenamente. Por isso que eu digo que a barreira aí. Legal. E, João, quais são as tendências de 2026 que você aposta que vai gerar um impacto real nos negócios? Olha, Nini, assim, Falando de tecnologia, tá? falando de tecnologia? Sim. Boa. Falando de tecnologia, eu acho que é cada vez mais o uso de agentes, assim, eu acho que a IA, ela vai cada vez, parece que é mais do mesmo, mas, novamente, quando a gente está falando de nicho e a gente está falando de dado com o IA, é diferente do que a gente tem visto agora. O movimento é muito claro que a inteligência artificial, ela vai estar por jornadas. Então, se ela está, eu acho que a tendência é cada vez mais eu ter uma jornada onde eu fale nela. Então, eu falo assim, vai ter as generativas grandes, como eu comentei da OpenAI, que vai fazer várias coisas, mas vai ter assim, cara, a IA que resolve uma dor, por exemplo, do carrinho de compra no varejo. Vai ter a IA que resolve atendimento de, sei lá, de segunda via, de alguma coisa. E essa cada vez mais vai ser evolução, assim. Tem coisas que estão já acontecendo e eu acho que cada vez mais, para ano que vem, a gente vai entender a interação, essa parte emocional, essa parte da conexão, cada vez mais vai ser uma barreira quebrando, assim. Então eu entendo que, para mim, se eu fosse resumir, tem várias, acho que tem vários momentos aqui agora. A gente tem uma quebra muito grande, que é a parte da agente, que como eu estava comentando com vocês aqui, de multi-agentes. Então isso também está vendo as plataformas fazer isso, porque orquestrar essas informações, que foi uma palavra que o Prev disse, vai ser a chave do negócio. Então, para mim, se eu fosse apostar, era duas coisas. Era a parte da IA fazer cada vez mais nichada e a orquestração dessa informação que ela gera. Legal. Concordo aí, a orquestração é crucial, justamente até para manter a segurança, né, dos dados, da informação, de como elas vão ser divulgadas, né, ou colocadas, ou disseminadas, conforme cada agente trabalha. Além Isso é de, importante. além de deixar a jornada mais eficiente e Sim. fluida, né? Também, né? Também. Porque Em busca de resultados, né? Resultado, Você sempre, né? Sempre sempre. o drive de, cara, ser o que é o resultado. melhor? Qual o indicador, né? Assim. Tem que ser resultado. E, pessoal, vamos virar para o lado desse cara aqui agora. A gente vai falar de segurança da informação. Que inovar sem segurança não adianta, né, Não Prévio? adianta. É a base. E tem um relatório da Fortinet que fala que o Brasil é o terceiro país que mais sofre ataques no mundo. E falando um pouquinho da NeoHype, nós temos uma cultura de segurança muito forte ali dentro, né, liderada por você. E nesse ponto eu queria te fazer uma pergunta. Como a segurança deixou de ser custo e passou de ser fator de confiança e crescimento para os negócios? É uma pergunta interessante, né? Porque antes de responder o como, eu vou responder o porquê se tornou. Se tornou porque nós estamos na era digital, né? Nos últimos anos aí, cada vez mais a digitalização permeia a nossa vida. E para a digitalização continuar, a gente precisa proteger os dados para dar continuidade no negócio, senão a digitalização não funciona. Se eu não tenho dados, eu não acesso o banco, eu não tenho informação do meu extrato, eu não tenho informação do meu dinheiro, não consigo transferir, não consigo pagar e assim por diante. Se eu não tenho dado, eu não vou no supermercado lá e compro digitalmente os produtos para entregar em casa, entendeu? Então, a segurança, ela foi fundamental na era da digitalização. E como é que promove essa segurança? Através de uma governança, que é o que a gente preserva muito, né? E estabelecer a governança. Não é tão simples assim. Não é mesmo. É uma trilha forte, uma trilha grande a se percorrer, né? Então, aplicando tecnologia, aplicando processos e aplicando também aculturamento, ou seja, treinamento. Isso é fundamental. Todo mundo ter a consciência da segurança, né? Então, considerando que para o negócio continuar eu tenho que ter a segurança dos dados, isso se tornou visível para o negócio. Cada vez mais que eu aplico segurança, eu me torno mais atrativo para o consumidor. Porque eu promovo segurança para ele. Ó, você vai entrar aqui no meu aplicativo, você vai entrar aqui na minha informação, você vai estar sempre disponível para você. Está o seu dado aqui, com garantia, com segurança, respeitando as legislações, a LGPD, por exemplo. Como é que eu aplico isso? Técnicas E isso tá aí gerando diversas, confiança, né? gerando confiança. É isso aí. Eu gero confiança, eu atraio novos clientes, né? Eu atraio novos consumidores. Eu atraio novas comunicações.
Depende do foco que você está aplicando na digitalização. Então, isso, as empresas, as companhias começaram a enxergar. Isso é bom para o negócio. Se eu aplico, eu invisto em segurança, eu transmito confiança para o mercado. Eu transmitindo confiança para o mercado, eu atraio mais clientes. Se eu confio numa pessoa, eu estou sempre perto dela. Estou sempre me abrindo, conversando. Se essa pessoa confia na outra, traz a confiança à relação, a relação aumenta. E assim vai. Então, no mercado, é da mesma forma. De novo, treinamento, aculturamento, isso é primordial. Né? Então, a gente promove isso dentro da NeoHype, você percebe isso aí, né? Dentro dos nossos comunicados, dentro do nosso EAD, Sim. né? Dentro das cobranças, e aí, vamos lá, dentro da TV, a gente coloca no desktop, assim por diante, informações, dicas rotineiras de como preservar o dado. Como garantir o seu dado, o dado da companhia, o dado do cliente, o dado que eu estou lidando. Tem mais outra pergunta aqui sobre segurança, Prévio. Manda lá. Quais as práticas estão se tornando referência para proteger dados sem comprometer a experiência do usuário do nosso cliente? As principais práticas são práticas técnicas, tá? Aliadas a uma governança de segurança da informação. Falando das práticas técnicas, é a aplicação básica de soluções de tecnologia mesmo, voltadas à segurança da informação, onde eu criptografo a informação, eu promovo na comunicação, né, dos dados entre o usuário final aos dados centrais, uma comunicação criptografada, segura, através de uma VPN, através de uma SSL, TLS, assim por diante. Uma garantia de acesso às informações segmentado, ou seja, você está acessando a informação que é devido, que é permitido para você acessar. Então, eu garanto com isso uma confiabilidade, né, de acesso ao sistema, à informação de forma geral. Aplicação de firewalls, né? No caso aqui, como você comentou agora há pouco, João, sobre a orquestração das IAs, né? Agora nós estamos lá experienciando dentro da NeoHype, dentro da linha de Shield, a aplicação de firewall de IA. O que o firewall de IA faz? Dentro da orquestração, ele vai garantir que as informações que estão sendo trafegadas entre os agentes e entre o agente humano e a IA, se elas são pertinentes e se elas podem estar sendo trafegadas, ou se ela tem que bloquear em algum momento. Porque assim como a IA, ela dá uma navegada, dá uma alucinada, o ser humano também, porque ele se empolga ali na comunicação, se empolga na tratativa da informação e começa a prover informações, e coloca uma planilha, coloca um documento, coloca um contrato. Se a IA for lá pertinente, interna, para tratativa interna, ela vai permitir. Agora, se de repente essa informação e a IA, o agente que está sendo tratado, ele comunica com o externo, de repente ele bloqueia e fala, não, essa informação pode ser vazada. Sensível, ela tem que ser retida. Né? E isso que é aquilo que eu falei da proteção dos dados num tema anterior. Ou seja, a proteção não é tão simples quanto a palavra. Para você implementar a proteção de dados, é um passo, é uma jornada extensa e persistente. Tem que ser persistente, né? Rotineira. Justamente para garantir essa confiabilidade. Garantir esse relacionamento que a gente estabelece entre a prestação de serviço com as informações até o usuário final. Os nossos clientes intermediários, clientes finais, e garantir para ele, falar, ó, tudo que você está informando, adquirindo, acessando, está confidencial, é seu. Evidentemente, nós estamos aprendendo com o uso, nós estamos aprendendo com a informação que ele está postando ali, mas tratado só diretamente com ele. Legal. E agora para os três. Essa aqui é bem legal, né? Como integrar inovação, CX e segurança em um mesmo ecossistema sem gerar atrito? Olha... Nossa, essa é uma boa pergunta. Eu acho que é uma mudança um pouco de mentalidade. Inovação é um caminho sem volta. Eu me formei lá em 2000, eu não vou revelar o ano aqui, tá? Mas e ali nós já falávamos em mais com menos. E continua até hoje. Se inovação é um caminho sem volta, e durante muito tempo segurança da informação foi a grande barreira, tem que inverter. Agora, então, segurança da informação não pode ser barreira. Tem que ser o pilar de construção da inovação. Eu acho que é mudança de mentalidade, porque não tem volta, não. Mudança de mindset.
fantástico isso que você está falando, porque o ponto é, segurança da informação não pode paralisar a gente na É isso inovação. aí. Ela tem que ser um pilar na construção. Então, eu achei muito pertinente, faz todo sentido. E a gente tem, dentro do nosso ecossistema aqui, né, Nina, a gente tem, por exemplo, plataformas aqui para diversas coisas, e numa delas a gente tem passado por isso muito, que é o nosso workflow de documentos, que é o GetDoc, que faz um processo muito de orquestração do documento, do processo, adaptando para vários tipos de mercado, ela tem exatamente esse cenário para conseguir desenvolver. Por exemplo, eu preciso fazer essa orquestração com segurança, porque os dados são confidenciais, implantando inovação, por exemplo, como é que a gente coloca a NIA, nossa inteligência artificial aqui, para fazer o processo, para trazer informação para quem estiver usando na ponta, seja o operador ou seja o cliente. Sim. Então, a gente está vivendo isso muito na prática hoje aqui. A gente tem que conseguir colocar o pilar de segurança dentro das nossas ferramentas e dos nossos produtos para conseguir fazer as alavancas e escalas que a gente quer fazer. Justamente. Eu não diria nem que é um pilar, né? A segurança da informação é um impulsionador da inovação. Boa. Como o João disse aqui, dentro dos nossos produtos, né? E a gente tem primado por isso dentro da NeoHype, inclusive na prestação de serviços da parte Shield, adoção de alguns métodos, e a gente adotou isso dentro da NeoHype, que é o Privacy by Design, ou seja, do início do desenvolvimento de uma solução, de um produto, já adotar a privacidade da informação, a segurança da informação. Como o DevSecOps também, ou seja, dentro da esteira lá de desenvolvimento, aplicamos agora a segurança, ou seja, ele vai lá, faz uma validação, utilizando o IaaS, inteligência artificial, assim, em cima do desenvolvimento. Tem uma insegurança aqui, tem algo que pode comprometer o usuário, quebrar essa relação de confiança na prestação do serviço após eu colocar em produção? Sim, volta, redesenha ou redesenvolve, corrige, aí volta e aplica, coloca em produção, homologa, coloca em produção e aí vai para a esteira completa. E não é uma jornada fácil, né? Não é uma Porque- jornada fácil. Porque às vezes você tem que voltar tudo que você fez, Perfeito. porque você está trafegando alguma coisa ali que pode impactar o negócio do seu cliente. Né? Eu acho que Mas isso tem promovido até, complementando, Yanine, os desenvolvedores, eles estão pensando de forma diferente cada vez mais. E estão saindo do outro lado. Porque antes eles desenvolviam adotando a solução para obter um resultado. Agora, com segurança, como é que eu faço da melhor forma, da forma mais segura, Isso aí. para obter o mesmo resultado? E eu não vou ter retrabalho. E se Porque tem se ele uma coisa desenvolve que sem ele não segurança gosta e tem um disso. problema, ele quebra, cria uma ruptura, ou seja, não Isso tem aí. continuidade da linha de serviço. Então, eu posso ter os dados ali vazados, ou posso ter uma criptografia dos dados, né, por uma insegurança no desenvolvimento. Ele já pensa diferente. Fala, não, agora eu vou pensar outra coisa, vou criar outras coisas, senão eu volto nisso aqui para sustentar, ficar corrigindo toda hora problemas. Legal, legal. Bom, acho que nós estamos chegando no final, gente. Infelizmente, o papo tá bom, mas precisamos encerrar. Mas vão ter outros Tech Talks aí, em breve, em breve, em breve. Acho que a gente viu que a tecnologia isolada, ela não é nada, né, gente? Não é nada. A gente tem que estar conectado às É pessoas. isso aí. E a NeoHype é isso, ela une o melhor da tecnologia e do digital ao insubstituível toque humano. A gente nunca pode esquecer das pessoas. E eu encerro com essa mensagem, encerro também agradecendo vocês, Gomes, João, Preve, Obrigado. pela essa manhã e pelo bom papo e pelas respostas aqui, o conteúdo que a gente passou para todo mundo aí. Um abraço a todos, Foi um até a prazer. próxima. Até mais, gente. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau.